E vamos agora para o nosso item 8, né, que corresponde à terceira lei de Newton. A primeira lei de Newton, definição de inércia. Segunda lei de Newton, apresentamos a equação fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes aceleração. Ok. E a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. A primeira e a terceira lei de Newton não tem uma fórmula associadas a ela, né? A primeira e a terceira lei de Newton são conceituais. A segunda lei de Newton, além de ter o conceito, né, saber o que é força, etc., aceleração, peso, massa, tem a formulinha, a expressão matemática da equação fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração. Né? Daí que vem o conceito de peso, peso igual a massa vezes a G, enfim. O que é princípio da ação e reação? Eu vou ler e depois dar um exemplo. Né? Toda vez que um corpo A exerce uma força FA num corpo B, este também exerce A uma força FB, tal que FA é igual a menos FB, isto é, as forças têm mesma intensidade, têm mesmo valor numérico, e direção, porém sentidos opostos. Já vamos entender melhor, mas as forças de ação e reação não se equilibram, pois estão aplicadas em corpos diferentes. Tá, exemplo, imagina que isso aqui seja o planeta Terra. Nosso planeta Terra. E aqui seja um corpo qualquer. Um corpo qualquer, tá? Eu falei para vocês que a Terra atrai o corpo através da força-peso, né? O que é a força-peso? A força de atração que a Terra faz no corpo. Só que pelo princípio da ação e reação, toda vez que isso acontece, toda vez que um corpo atrai um outro com uma certa força, o outro corpo também atrai aquele outro com uma força igual, porém contrária. Tá? Então, se eu tenho um corpo A atraindo um corpo com uma certa força, o corpo B também vai atrair o corpo A com uma outra força de igual intensidade, só que sentidos contrários. Então, vamos ver melhor aqui. Então, se a Terra atrai esse corpo com uma força chamada força-peso, aqui, ó, força-peso, aqui, ó, tá aqui, né? Força-peso, tá? O corpo também vai atrair a Terra com uma força de mesmo valor, P, porém negativo, que tem sentido contrário. O sinal negativo indica que tem sentido contrário, que o vetor tem sentido oposto, é isso. Só que, claro, poxa, cara, você tá maluco, você tá dizendo que o corpo atrai a Terra? A Terra atrai o corpo, tudo bem, né? Se eu soltar esse lápis, ó, o lápis está aqui. Quer ver a Terra atraindo esse lápis? Vou soltar, ele vai cair. Ah, caiu! Tá vendo? Olha a Terra atraindo esse corpo, ó. Pum, caiu. Agora, esse corpo aqui, esse lápis, também está atraindo a Terra. Tem uma força atraindo a Terra. Você vai dizer, você tá maluco, cara? Como é que esse lápis vai atrair a Terra? Sim, atrai. Só que como a Terra é muito maior, tem um peso muito maior que o peso desse lápis, ou seja, tem um peso muito maior, uma massa muito maior do que a massa de todos os corpos que estão em cima da Terra, no planeta Terra, essa força de atração que esse corpo faz em cima da Terra é desprezível. É desprezível. A Terra nem se mexe, né? É desprezível. Ok? Mas que existe uma força que o corpo atrai a Terra com uma força P e a Terra atrai o corpo com uma força P. Só que como, né, a diferença de massa é muito grande, só o corpo cai, ele efetivamente não puxa a Terra para ele. Tá? A massa da Terra é muito maior. Ok? Mas sim, existe. Existe sim. Tá bom? Ok? A Terra atrai o corpo com um peso P, beleza? E o corpo atrai a Terra com a força menos P. Ok? Vou falar de novo. A Terra atrai o corpo com um peso P e o corpo atrai a Terra com a força menos P. Igual a intensidade. Se esse peso aqui é de, sei lá, 10 newtons, esse aqui também é de 10 newtons. Negativo que está em sentido oposto. Então isso é a lei da ação e reação. É isso aqui. Tá? O corpo A poderia ser, ó, o que seria o corpo A e o corpo B, por exemplo, aqui? O corpo A poderia ser esse daqui e o corpo B ser a Terra, por exemplo. Vamos ler agora? Toda vez que um corpo A, por exemplo, esse daqui, exerce uma força FA num corpo B, essa força FA, pois é a força peso, por exemplo, num corpo B, que é a Terra,
Este também exerce em A uma força FB, que seria esse menos P, tal que F é igual a menos FB, ou seja, P é igual a menos P. Isto é, mesma intensidade, em direção, mas sentidos opostos. Esse aqui seria o corpo A, esse aqui o corpo B, por exemplo. A Terra o corpo A, a Terra o corpo B, e o corpo A, sei lá, um pedaço de caixa, o que seja, uma caixa, uma bola, não interessa, um corpo qualquer. Tá bom? Aqui também. Apaga aqui também. Imagina que você tem uma cadeira, eu vou desenhar aqui direitinho, uma cadeira, ó, uma cadeira, tá? Uma cadeira aqui, ó. Tem uma cadeira, vamos ver se vocês viram uma cadeira. E aqui você tem um corpo em cima dessa cadeira. Uma caixa em cima da cadeira, um balde em cima da cadeira. Ora, o que vai acontecer? Existe a força, né? Além da força-peso, né? Além da força-peso, tudo bem que aqui tem esse corpo aqui, né? Esse corpo que está aqui tem o peso dele, né? A força com que a Terra atrai esse corpo e a força com que o corpo atrai a Terra. Tudo bem. Só que além dessas forças, peso, né? A força com que a Terra atrai o corpo e a força com que o corpo atrai a Terra, além dessas duas forças, tem uma outra. A força de contato. Lembra que nós aprendemos aqui forças de contato? A força de contato, contato dessa caixa com a cadeira. Tá? Então tem a força com que vamos supor que seja uma caixa, que a caixa está fazendo na mesa, na cadeira, né? E a força com que a cadeira está fazendo essa caixa. Beleza? Essa força aqui, por ser perpendicular à cadeira, ou seja, faz 90 graus com a cadeira, nós chamamos da letra N. Ou de Fn, como está aqui, ou seja, força normal. A palavra normal em matemática, em física, indica perpendicular, que está a 90 graus. Então se chama de Fn ou de N. Igual, mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Ok? Porém em sentidos opostos. Tá? Então a força de contato N, se quiser colocar aqui, né, que é vetorial, a força de contato N é chamada, entre o corpo e a cadeira, é chamada força normal, por ser perpendicular a essa superfície. Tá bom? Beleza? Ok? Então, tomar cuidado com isso daqui. Além da força-peso, existe essa força de contato. Tá bom? Ok? Então, atraído pela Terra, o corpo não é atraído pela Terra? O corpo é atraído pela Terra. Atraído pela Terra, esse corpo, essa caixa, exerce nessa cadeira a força N de contato. E essa cadeira exerce no corpo, nessa caixa, outra força de sentido contrário, mas de igual intensidade. Então, beleza? Atraído pela Terra, esse corpo está em contato com essa cadeira, né? E exerce em cima desse apoio a força normal. E esse apoio que a cadeira exerce no corpo, pelo princípio da ação e reação, a mesma força normal, só que em sentidos opostos. Então está aqui a interação de força entre a cadeira e o corpo. Só cuidado, as forças de ação e reação não se equilibram, pois estão aplicadas em corpos diferentes. Tá? Veja bem que é um corpo A e um corpo B. Por exemplo, aqui o corpo A seria essa caixa, o corpo B a cadeira. São forças diferentes, tá? Melhor dizendo, são forças de igual intensidade, direção, mas sentidos opostos, mas em corpos diferentes, ó. Aqui seria o corpo A, por exemplo, e aqui o corpo B, tá vendo? Essa aqui em relação ao corpo A, essa aqui é o corpo B. Essa aqui em relação ao corpo A, essa é o corpo B. Tá bom? Então essa força aqui é a força que esse corpo A está fazendo no B. Essa daqui é a força que o B está fazendo no A. Então elas estão em corpos diferentes, ó. Essa forcinha aqui está atingindo esse corpo aqui. A força que a cadeira faz nesse corpo aqui, está atingindo esse corpo aqui. Essa da força aqui está atingindo a cadeira. A força que esse corpo faz na cadeira, está atingindo a cadeira. Então estão em corpos diferentes. Elas não se equilibram, estão em corpos diferentes. Para forças se equilibrarem, tem que estar no mesmo corpo. Por exemplo, no mesmo corpo, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho esse corpo aqui, ó, o corpo aqui, e aqui eu faço uma força, tentando empurrar esse corpo de 10 newtons aqui para a direita, e para a esquerda tem uma outra força de mesma intensidade, 10 newtons, no mesmo corpo, eles se equilibram. Se eu estou empurrando 10 newtons para a direita
e a mesma força 10 newtons para a esquerda, tem aceleração, esse corpo vai andar? Não, tem equilibrado, pô. Então essas forças são equilibradas. Então, forças iguais se equilibram no mesmo corpo. Aqui não. São forças iguais, mas não se equilibram, pois estão aplicadas em corpos diferentes. É o princípio da ação e reação. Em corpos diferentes, não se equilibram. Para equilibrar tem que ser força no mesmo corpo. Como aqui. Aí aqui o corpo não anda, né? 10 newtons para um lado, 10 newtons para o outro, a força resultante é zero. A força resultante, FR, força resultante é zero. Né? Com força é igual a massa vezes a aceleração. Se a força é zero, a aceleração é zero. Porque a massa não é zero, né? Esse corpo tem uma massa. 0 vezes m dá zero. Tá bom? Ok? Beleza? Então, fica ligado aí com essa terceira lei de Newton, chamado de princípio da ação e reação, como está bem definido aí nesses dois exemplos. Tá bom? Beleza? Ok? Atenção que aqui, né, além da força-peso atuando, existe a chamada força normal. Show de bola? Beleza? Então, quer dizer, no fundo, se você tem aqui a cadeira, uma mesa, vamos botar aqui uma mesa, o que está acontecendo? Uma mesa, e você tem aqui uma caixa, você pode dizer que tem a força com que a Terra puxa o corpo, força-peso, né? E nesse mesmo corpo tem a força com que a mesa está tocando o corpo para cá, a força normal. Essas se equilibram, o corpo está parado, aí sim. Essas se equilibram. A força-peso, força com que a Terra está atraindo o corpo, e essa força normal, que é a força com que a mesa está incidindo sobre o corpo. Essas duas forças estão nesse mesmo corpo, aí elas se equilibram. Elas se equilibram. Porque se a força normal for maior que a força-peso, pois o corpo vai voar. Se a força-peso for maior que a normal, ele vai furar a mesa. Não é o caso. Para ele estar parado, nesse caso aqui, a força-peso tem que ser igual à força normal. Aí existe um equilíbrio que estão no mesmo corpo. Tá? No mesmo corpo. Aí sim. Se você quiser fazer um desenhozinho melhor, vamos lá. Vou botar aqui assim, ó, um desenhozinho melhor para ilustrar isso aqui. Vamos botar a mesa direitinho. Vamos fazer isso com um desenhozinho melhor. A mesa aqui, né? Aqui tem um corpo aqui. Corpo aqui em cima. Né? Então você tem essa força-peso, a força com que a Terra puxa o corpo, né? Então aqui está a Terra aqui, ó. Planeta Terra aqui, ó. Planeta Terra. Opa, que planeta Terra horrível, planeta Terra. Tá? E aqui a força com que a Terra puxa o corpo, ó. Opa. A força com que o corpo puxa a Terra, melhor dizendo. Vamos botar a mesma cor, ó. A força com que o corpo puxa a Terra. Aqui. Então isso aqui é ação e reação. Estão em corpos diferentes, tá vendo? Corpo A, corpo B. Corpo A, corpo B, que é a Terra. Tá? Aqui o corpo puxando a Terra e a Terra puxando o corpo. Beleza. Agora tem a mesa. Aqui a força com que a mesa puxa, a força com que a mesa está empurrando esse corpo, está tocando o corpo, que é a força normal, aqui ó, força normal, tá? E aqui na mesa, em outro corpo na mesa, a força com que o corpo faz na mesa, tá? Essas duas não se equilibram, que essa aqui está em cima do corpo, que é o corpo A, essa aqui está na mesa, que é o corpo B, tá? Agora, essas aqui se equilibram, que estão no mesmo corpo, ó, que estão no mesmo corpo. Então a força-peso é igual à força normal, o corpo fica paradinho, se equilibra. Aí está aquele corpo, está em repouso. Nenhuma das duas forças é maior do que a outra. Puxando para baixo, empurrando para cima o mesmo valor, o corpo está parado, né? O corpo está parado, né? Força para baixo igual para cima, o corpo está parado. Aí essas duas se equilibram. Ok? Beleza? Show de bola? Então, essas são as três leis de Newton. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia, né? Do conceito de inércia. Segunda lei de Newton, conceito de força e aceleração, equação fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, o nosso princípio da ação e reação, como definido aí com esses exemplos que nós vimos, tá? Acho que agora a gente já pode passar para alguns exercícios de aplicação disso tudo que nós já vimos, dessas leis de Newton, né? Então vamos lá fazer um exercício de aplicação, bora lá.